A relação médico-paciente se refere à relação central e básica que repousa unicamente no fato de que um é um paciente e o outro é um médico. Isso traz toda uma especificidade a essa relação interpessoal. Então, a relação médico-paciente é estabelecida como um direito do paciente e se constrói e se desenvolve durante os processos clínicos de narrativas, do exame físico, diagnóstico, terapêutica, segmento, e envolve uma boa comunicação como resultado da empatia do médico, da confiança do paciente e da sua corresponsabilidade. A confiança do paciente permite que ele ouça e aceite a orientação, e o médico ele proporciona uma avaliação honesta da condição de saúde e orienta adequadamente, considerando a autonomia do paciente e respeitando os limites profissionais. Então, eu coloco aqui a relação médico-paciente é moldada pelas características da personalidade e experiências individuais, tanto do médico quanto do paciente. E isso envolve expectativas, percepções e necessidades distintas. Então, compreender os efeitos dos tipos de personalidade do médico e do paciente nessa interação, e também considerando a confiança do paciente em um momento de vulnerabilidade dessa pessoa, isso deve melhorar a atenção e as interações com o paciente. Então, tanto a personalidade do médico quanto a do paciente exercem uma influência significativa na relação terapêutica. Essa interação é complexa, como todos nós sabemos, e ela é moldada por esses fatores individuais também. Claro que é influenciada por outros fatores, mas ela é influenciada por fatores individuais, e aqui considero a personalidade de cada um dos componentes dessa interação humana. E isso vai afetar a comunicação, a confiança e a eficácia do cuidado. Então, na influência que tem a personalidade do médico nessa interação, considera-se a empatia, porque médicos mais empáticos geralmente estabelecem melhores conexões com os pacientes, promovendo uma relação de confiança e maior satisfação do paciente, ou seja, a experiência do paciente vai ser melhor. E essa postura empática também facilita a adesão ao tratamento e melhores resultados clínicos. As características de personalidade do médico também influenciam no estilo de comunicação. Médicos extrovertidos podem se comunicar de maneira mais aberta, mais acessível, enquanto aqueles mais introvertidos podem ser percebidos como menos interativos. E um estilo também autoritário do médico pode inibir o paciente, enquanto uma abordagem que se propõe como colaborativa encoraja a participação ativa do paciente. Por outro lado, tem também um importante papel, do controle, da estabilidade emocional do médico.
Médicos com maior estabilidade emocional tendem a lidar melhor com situações de estresse e com pacientes considerados difíceis, porque não é o paciente que é difícil, é a situação que ele vive que é difícil, mas existe essa expressão, né, que existe até em livros, né, em livros de referência em medicina, pacientes difíceis. Na realidade, é a situação que ele vivencia que é difícil. Isso promove um ambiente mais acolhedor. E também existe uma questão muito importante que vai depender também da competência cultural, da sensibilidade do médico, que são os preconceitos, né, que estão associados a uma rigidez cognitiva. Então, traços de personalidade, como dificuldades ou preconceitos, podem dificultar o alcance de visões e necessidades diversas dos pacientes. Isso vai afetar o relacionamento médico-paciente, obviamente, e é o que vemos sempre discutimos na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. E a influência do paciente, da personalidade do paciente, por sua vez, pode levar a uma maior abertura também na comunicação, da mesma forma. Pacientes que são mais extrovertidos, mais autoconfiantes, podem expressar melhor seus sintomas, suas preocupações, suas expectativas, seus medos, facilitando o diagnóstico, facilitando a interação e o cuidado. Enquanto pacientes mais tímidos ou ansiosos podem hesitar em compartilhar informações que são importantes para a condução, né, tanto o encaminhamento diagnóstico quanto terapêutico. E o nível de confiança, pacientes com maior propensão à desconfiança, pacientes naturalmente mais desconfiados, podem resistir ao tratamento, podem questionar também recomendações médicas, enquanto pacientes confiantes podem aceitar instruções com mais facilidade. E a própria adesão ao tratamento, que já mencionei há pouco, pacientes com traços como neuroticismo, né, com tendência à ansiedade, a preocupação, podem ter também mais dificuldades em seguir recomendações médicas devido ao seu temor, né, sempre persistente, e à sua insegurança. Falei também em expectativas, e as expectativas se relacionam ao seguinte: que personalidades mais independentes podem esperar um papel mais ativo, né, na tomada de decisões que se referem ao seu problema de saúde. Pacientes mais dependentes, até com personalidade mais dependente, eles podem preferir delegar totalmente as decisões ao médico. Muitas vezes se sentem até aliviados, não é, por não ter que tomar decisões. Bem, e também não só mencionando características individuais de personalidade do médico e do paciente, mas da interação entre essas duas personalidades. Então, a interação entre as personalidades do médico e do paciente pode gerar sinergias positivas ou, pelo contrário, pode gerar conflitos. Por exemplo, o médico que está impaciente, porque ele já tem o seu temperamento, não é, mais relacionado a essa postura, não é, de irritabilidade e de ansiedade. Então, e um paciente também ansioso, eles podem ter dificuldade de comunicação. Enquanto que um médico empático e um paciente tímido podem até complementar-se, né? Então, a concordância de estilos, claro, pacientes e médicos que
reúnem estilos de comunicação semelhantes tendem a ter relações mais satisfatórias, mais produtivas. E a importância que tem esse ajuste. A formação médica precisa incluir uma qualificação para que os profissionais da saúde desenvolvam habilidades interpessoais que transcendam as diferenças de personalidade, promovendo uma atenção humanizada e também ajustada às necessidades do paciente. Então, uma das qualidades essenciais do médico nesse relacionamento é essa capacidade e essa sensibilidade de perceber e atender às necessidades dos pacientes. E já falei aqui em um vídeo há poucos dias que também técnicas como a escuta ativa, a validação emocional e a atenção plena ajudam a minimizar impactos negativos de personalidades que são relativamente incompatíveis. Assim, as personalidades do médico e do paciente influenciam significativamente essa dinâmica. Essas influências podem ser moderadas por habilidades interpessoais, pela empatia sempre presente e por um esforço consciente de ambos para construir uma comunicação eficaz e uma relação de confiança. Então, o relacionamento médico-paciente, ele pode ser forjado ou destruído pela atitude e pelo comportamento do médico, pelas percepções e reações do paciente e também pelos sistemas predominantes que são propícios ou não ao desenvolvimento de um vínculo de confiança e de empatia entre eles. Assim, uma deterioração dessa relação que tem sido vista nas últimas décadas e tem sido discutida, tem sido abordada por teóricos dessa área de psicologia médica, pode ser atribuída a mudanças também que alternaram o comportamento do médico em relação ao paciente. Os fatores relacionados ao médico são geralmente associados ao seu comportamento e principalmente a sua incapacidade de se comunicar com os pacientes, com sua família, e isso pode ocorrer porque o médico não aprendeu essas habilidades no seu curso de graduação. E também pode ser que ele não tenha tempo para se comunicar. E aí isso complica muito, porque a precarização, né, das suas condições de trabalho, como se vê hoje tão frequentemente, pode fazer com que ele não tenha tempo suficiente para um atendimento apropriado. De qualquer forma, o paciente fica desapontado com a aparente falta de interesse, falta de tempo gasto, né, com ele e a falta de comunicação. Então, já foi bem documentado que uma proporção significativa de casos de negligência médica são levados aos conselhos da categoria por falta de comunicação entre médicos e pacientes. E também foi revelado que muitas vezes o médico falha em manter um padrão também mínimo de etiqueta, de educação para tratar o paciente com dignidade. Então, o paciente, depois de ter, às vezes,
viajado distâncias, passado muito tempo, né, até chegar ao serviço de saúde, muitas vezes, faltou ao trabalho, deixou sua família para ver o médico em um serviço de saúde, ele espera do médico um pouco de tempo, de atenção, um tratamento gentil e demonstração de algum interesse nele como pessoa. Muitas vezes ele não recebe nada disso. Então, há um estudo que mostra que 33% dos pacientes em um determinado país declararam que os médicos pareciam não ter interesse nele como pessoas. Então, isso é um aspecto muito sério e que afeta essa relação médico-paciente e, por conseguinte, vai afetando como efeito dominó várias fases sucessivas que são importantes, não é? A narrativa do paciente, o compartilhamento de suas preocupações e vivências, também a capacidade do médico de ter uma atenção plena, acaba se mostrando como um fator que vai impactar, né, seriamente na adesão também terapêutica do paciente e na sua vontade ou na sua atitude de voltar ao serviço de saúde para que tenha um cuidado, né, longitudinal. Agora, deixa eu colocar aqui. Não está havendo uma boa. Pronto, consegui. Então, quero também pontuar que tem um aspecto também que influencia a relação médico-paciente e está relacionado com as características individuais do médico e do paciente, que é o fato de que na relação entre médico e paciente tem uma diferença, né? Tem uma questão de relação de poder. O médico é mais poderoso. Então, há uma diferença de poder de várias maneiras. O primeiro é simplesmente o conhecimento. Então, o médico tem todo um conhecimento técnico do que o paciente e, como tal, né, sua conduta, sua ação pesa muito mais sobre o paciente. E mais do que isso, o fato da confiança ser um fator essencial entre paciente e médico. Os médicos são vistos como figuras de autoridade por seus pacientes e eles, os pacientes, farão geralmente o que o médico disser, sem perguntas, geralmente, numa postura passiva, numa postura completamente diferente da que se preconiza atualmente, não é? De autonomia do paciente e de participação ativa dele na condução do seu tratamento. Então, é fácil, portanto, muitas vezes, para o médico que não tem essa característica da humildade, ser autoritário. Uma atitude que pode ser tida pelo paciente como arrogante, como distante, né? E ele se ressente. O paciente se ressente, mesmo que não possa, naquele momento, fazer nada a respeito. Então, essa relação de poder é uma questão importante. O poder é um aspecto inescapável de todos os relacionamentos sociais. E, inerentemente, não é bom nem mal visto assim
de determinada perspectiva. Mas os médicos precisam cumprir suas obrigações profissionais com vários grupos, incluindo comunidades que fazem parte de grupos minorizados socialmente. Então, se ele não tem a humildade cultural para atuar nessa interação de uma maneira que faça o paciente se sentir acolhido, né? Faça com que ele tenha a sensação de pertencimento ao serviço de saúde e ali naquela relação com o médico. Então, o que acontece é que o poder, essa relação de poder, vai ser altamente deletéria. Então, os pacientes precisam também de poder para formular seus valores, seus posicionamentos, sua perspectiva sobre o seu adoecimento, articular e atingir, né, as necessidades de saúde. Então, ele também precisa estar empoderado. Mas ambas as partes, né, podem usar ou abusar do poder. Então, a eficácia ética de um sistema de saúde ela é maximizada ao qualificar médicos e ao atender pacientes que desenvolvam relacionamentos adulto-adulto, ou seja, que tenham maturidade em vez de um relacionamento paternalista, adulto-criança. Então, é preciso respeitar a autonomia, a responsabilidade do paciente, e mesmo em relacionamentos adulto-adulto, surgem conflitos, né? É uma situação complexa, é uma relação humana que acontece em um contexto especial de doença, de sofrimento, de vulnerabilidade. Então, a falta de concordância entre médicos e pacientes pode encorajar o paternalismo também, o paternalismo que durante muito tempo foi considerado benevolente, né, positivo na relação médico-paciente, mas pode também ser melhor resolvida por meio de cuidados compartilhados, negociados. E outra área de conflito envolve a questão de que é mais provável que cada parte considere que o outro pode não ser alguém que vai estabelecer uma parceria, mas alguém que não merece confiança. Né? Então, isso é importante, porque um relacionamento desigual nessa díade, devido a essa assimetria, vai influenciar na confiança do paciente no seu médico. Então, se a confiança é essa pedra angular da relação médico-paciente e é a expectativa do paciente de que o médico vai proporcionar um atendimento que é um atendimento benéfico, informações que sejam verdadeiras e que sejam reais no sentido de que não há conflitos de interesse, que está sendo deliberadamente feito determinada não só a informação, mas outras ações, né, médicas estão sendo feitas no melhor interesse do paciente. Então, a construção da confiança é um passo essencial no desenvolvimento de interações de relações médico-paciente de alta qualidade. E pacientes que ficam desconfiados, que suspeitam, né, da honestidade, da motivação do seu médico, podem até agir
às vezes com raiva, agressividade durante a interação. Então, o primeiro passo para o uso responsável do poder nessa relação especial é reconhecer sua existência. Em uma era de direitos dos pacientes, muitas alegações de negligência médica, escândalos, né, e uma imprensa que geralmente é antipática, detratora, não é, dos médicos, muitas vezes a gente vê isso. É fácil descartar o poder de um médico como uma relíquia de uma era passada, cuja potência, não é tão insignificante quanto, por exemplo, uma, uma questão, né, atual, muito atual, que é a questão de o paciente hoje não ser o mesmo paciente do passado. Então, o poder do médico não é apenas uma relíquia do passado, ele ainda existe. Mas ele não é tão, digamos assim, marcante como era no passado, porque hoje o paciente ele é mais informado. Até as tecnologias da informação são meios para que o paciente se informe. Então, isso não quer dizer que o fato de os pacientes terem mais esclarecimento, mais informação e, portanto, mais poder do que antes, isso não significa que os médicos perderam o poder deles, um poder que é assimétrico nessa relação. Então, somente se os médicos reconhecerem seu poder assimétrico, eles poderão começar a compreender como esse poder influencia na relação médico-paciente, como melhor utilizar esse poder, como controlá-lo e quando dele se compartilhar com pacientes, com seus familiares. Então, desde mesmo a entrevista inicial, não é? Ali vai se inaugurar um processo bem dinâmico de interação interpessoal, na qual elementos que são conscientes, intencionais, coexistem com eventos, com fenômenos que são inconscientes, como fenômenos de transferência, de projeção e de contratransferência. Então, ainda, apesar de que estou aqui falando nessa relação, no sentido de que os fatores individuais de médicos e pacientes, sobretudo a sua personalidade, vai influenciar na construção de uma relação efetiva, de uma interação efetiva, esses outros fatores que são inconscientes também vão estar atuando. Então, esses fatores também têm uma grande influência, determinando se essa interação será marcada por uma aliança, por cooperação ou, pelo contrário, por temor, não é, por resistência. Então, é importante lembrar que o médico precisa compreender como a doença está se inscrevendo na trajetória de vida do paciente e como está afetando as características individuais de personalidade dele e como a doença está se modificando em função dessas características, dessa característica. Então, considerando também o significado que a doença assume em um determinado momento particular da vida do paciente. Então, o médico que se comporta apenas como um investigador, né, indiferente
às angústias, às esperanças, aos conflitos que emergem diante do sofrimento humano, demonstra uma lacuna em sua própria vocação. Então, a prática médica exige, além da competência técnica, essa capacidade genuína de se conectar com outro ser humano, um indivíduo com o passado, que o molda, uma situação presente que o desafia e um futuro que parece inquietante, né? Então, esse comprometimento com a valorização e a compreensão da pessoa como um todo é essencial para que o médico exerça plenamente essa complexa, essa desafiadora função. Então, só ao integrar conhecimento técnico com sensibilidade humana, o médico será capaz de transcender o papel de um mero solucionador de problemas somáticos, problemas físicos, para se tornar um verdadeiro agente de cuidado integral e, assim, promovendo a cura quando ela é possível, mas não apenas a cura, mas também o alívio, o acolhimento e a esperança. Então, dessa forma, a relação médico-paciente, né, aí na prática profissional, vai alcançar sua expressão mais elevada, como um encontro profundamente humano e transformador. E assim, só assim o médico será um ponto de tranquilidade no mar de angústias pela qual o seu paciente atravessa em um momento delicado e de maior vulnerabilidade. Sob essa perspectiva, a literatura mostra, né, e pode ser utilizada de forma estratégica para estimular o desenvolvimento de um médico mais humano e, logo, melhor qualificado para atender às necessidades dos seus pacientes, dos seus futuros pacientes, no caso de vocês, caros estudantes de graduação em medicina. Então, a medicina ela passa a ser compreendida no atual momento, não é, do entendimento dessa relação médico-paciente, não como um estudo de doenças, mas sim como um estudo de seres humanos, o que pressupõe, portanto, um equilíbrio entre técnica e sensibilidade, e que pode ser alcançado por meio da inclusão dessas manifestações de pura competência cultural desenvolvidas durante a própria graduação médica. Por quê? Porque são características essencialmente humanas. Aqui, novamente, está havendo uma certa dificuldade de passar, mas é importante, eu considero importante colocar esses tópicos guia, porque aí não deixamos de passar um aspecto, né, que delineei aqui, quando fui organizar essa apresentação, como importantes, né, na abordagem dessa questão. Bem, outro aspecto que eu vou abordar dentro dessa questão das características individuais do médico e do paciente, sobretudo da personalidade, que é o racionalismo médico ou biomédico. A busca por excluir as emoções do cuidado em saúde. Só isso já daria uma discussão bastante rica, mas eu vou aqui incluir dentro dessa questão. Por quê? Porque a racionalidade médica está na própria cultura, nas escolas de medicina, na prática médica atual, que ainda segue de forma predominante
o modelo biomédico. Então, isso influencia a formação médica. E influencia por quê? Pelas próprias características individuais dos médicos. Então, é na tomada de decisões adaptativas, geralmente, e que, no caso do processo saúde e doença, as reações adaptativas são altamente importantes. Então, é nessa tomada de decisões que as emoções têm também um papel importante. E é como em um vídeo que postei aqui neste canal há acho que cerca de um mês, falando sobre o livro de Antônio Damasio, sobre o erro de Descartes. O título pelo menos o título, o subtítulo, tem um subtítulo também. O erro de Descartes. O que acontece? Esse livro, que é muito enriquecedor em termos de compreensão dessa questão de dicotomia mente e corpo, e que isso está plasmado, né, na nossa medicina atual, é de que não há razão sem emoção. Então, isso está bem claro nesse livro do professor Antônio Damasio. Então, o racionalismo e a tentativa de excluir emoções ainda está presente no trabalho médico atual. Foi Jung, né, que questionou muito esse racionalismo médico exagerado. Ele escrevia que, por conta dessa postura médica, o homem moderno ele estava padecendo, né, da falta de uma valorização tanto do sentido quanto do significado. Ele falava que isso consiste, ou consistiria, em uma supervalorização, né, de uma verdade positivista e que levaria a uma pouca eficácia, né, tanto da razão quanto da verdade, né, seja qual for essa verdade, mas consiste em esperar, né, dessa pouca eficácia na conduta médica, que seja até uma situação que ele falou como barbarismo. O barbarismo na unilateralidade, ou seja, na falta de medida e na equivocada proporção, né, dessa entre razão e emoção, né, na conduta médica. Então, é preciso lembrar que desde muito cedo nós aprendemos a colocar razão e emoção como se fossem dimensões completamente opostas. Então, essa dualidade cartesiana influencia muito a nossa forma de pensar, de decidir e de fazer nossas escolhas. E também como médicos. Isso se dá, quer seja numa situação, né, geral, quanto em uma situação, né, de tomada de decisão. Então, o Jung ele
considerava também que emoção e afeto não são diferentes. Apesar de fazer essa distinção entre afeto e emoção e sentimento, ele, ele deixou claro que a transição de um para o outro tinha contornos assim pouco nítidos. Então, não é simples determinar quando se trata de um ou de outro, como Jung colocou. Então, ele falou em termos de barbarismos. E eu já mencionei o livro do professor Antônio Descartes, O Erro de Descartes, Antônio Descartes, Antônio Damasio, e o título é O Erro de Descartes. Nesse livro, ele desmistifica a ideia de uma razão pura, em que as emoções são vistas como intrusas ou como estranhas no ninho, não é? Estranhas nesses processos. Então, para o professor Antônio Damasio, que é médico, não é? Ele é médico neurocientista, a emoção participa dos processos de escolha, de tomada de decisão, e está presente tanto no momento em que se armazena uma informação, quanto na hora de estabelecer, né, as possíveis condutas nessa situação. Então, a emoção, como disse o professor Antônio Damasio, auxilia no processo de manutenção, não é? No nosso entendimento, né, dos vários fatos que precisam ser levados em consideração para essa tomada de decisão. Então, as emoções estão presentes no trabalho do médico de forma intensa, principalmente por quê? Porque ele lida com expectativas que envolvem os maiores desejos, né, e medos da pessoa, né, que são os de vida e de morte. Então, é importante considerar essa questão, né, do racionalismo biomédico e considerar sempre que razão e emoção não se excluem e que a razão também ela se compõe da emoção. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro, O Erro de Descartes, do professor Antônio Damasio. Quero lembrar, assim, que, falando nisso e relacionando o racionalismo com essa compreensão básica das influências da personalidade na comunicação médico-paciente, na interação e nos resultados do paciente, que isso e que o professor Antônio Damasio enfatiza não está na maioria dos currículos médicos. Apesar, né, de ser uma formação bem extensiva e intensiva, os estudantes de medicina e os médicos superestimam suas habilidades de comunicação e dependem muito de técnicas assim bem básicas que eles aprenderam durante o curso de graduação. Então, habilidades de comunicação aprimoradas e que também passam pela emoção, claro, essencialmente, fazem parte, não é, da percepção do médico e do seu sentimento compartilhado sobre a natureza do problema, sobre os objetivos da terapêutica daquele paciente em particular, naquele momento específico de sua vida. Então, um foco maior nessa incorporação, não é, da emoção, não é, e no questionamento desse racionalismo biomédico
né, faz com que o foco maior a gente possa colocar no paciente, considerando os traços de personalidade dele e também nos nossos, né, por meio do autoconhecimento, e isso é importante de estudar, né, tanto na graduação como na residência. Então, a gente não, eu não vou assim me aprofundar nessa questão de tipos de personalidade dos médicos, né? Mas isso pode ser até um tema, né, de uma outra discussão. Mas isso varia consideravelmente na profissão médica. Então, inclusive nas especialidades, porque eu busco mais uma especialidade do que outra. Então, é importante todas essas questões, porque até a escolha da especialidade também depende dessas características. Então, é preciso ter esse entendimento também. Pronto. Colocando aqui, por fim, uma questão importante, que é a qualidade da relação médico-paciente de nunca ser estática, mas estar sempre em constante mudança. Então, o médico nunca pode tomar uma relação médico-paciente como garantida, assegurada, com qualquer paciente ou em qualquer momento. Por quê? Porque isso pode mudar. Então, a relação médico-paciente ela é dinâmica e principalmente psicodinâmica. Por isso que a gente precisa entender a medicina como uma profissão do cuidado. A gente vê colegas enfermeiros e enfermeiras falando muito mais no cuidado. E só recentemente, em algumas áreas, como medicina de família e comunidade, a gente fala mais nessa questão do cuidado ao paciente. Então, com isso, eu coloco aqui essa frase, né, do médico americano Francis Weld Peabody, em um artigo seminal que ele publicou em 1927, The Care of the Patient, nesse periódico importante, né, que é o Journal of the American Medical Association, e ele colocou que o paciente não pode ser visto apenas como se fosse uma fotografia, mas deve ser analisado como se fosse uma pintura impressionista, que retrata sua casa, sua família, seu trabalho, suas relações, seus amigos, suas frustrações, seus pesares, né, suas esperanças, seus medos. Então, ele mostra isso muito claramente nesse artigo. E ele diz ainda que cada um de nós é afetado, consciente ou inconscientemente, pelas forças também espirituais que podem agir como poderosos estimulantes e deprimentes. Então, essa questão do contexto do espiritual também fazendo parte do todo e fazendo parte do cuidado ao paciente. E uma das qualidades essenciais, né, do clínico, do médico, é o interesse pela humanidade. Porque o segredo do cuidado do paciente está em cuidar do paciente. Então, essa frase aqui, não coloquei toda a frase, que ele é até a última frase desse artigo aqui que ele publicou em 1927. E o professor, né, Francis Peabody, ou Eld Peabody, ele foi considerado essencialmente um médico do cuidado, né, porque ele chama a atenção para
o imenso impacto na fisiologia do organismo e na função dos órgãos por parte desse mundo, não é, de reações emocionais, para que a gente sempre perceba a influência não só imunoneurohormonal que acontece, né, nessa característica importante da psiconeuroendocrinologia, mas também pela influência no estado anímico do paciente. Então, e essa é uma questão extremamente importante. E no caso desta frase, né, que assim é uma frase bem simples, né? Então eu coloquei aqui parte da frase que ele coloca na última, aliás, no último parágrafo desse artigo, que ele coloca que o segredo do cuidado ao paciente está em cuidar do paciente. Parece uma frase assim, simples, simplória, mas não é, né? Nem é só idealismo. Porque é a essência também de um idealismo, né? Então, o próprio Peabody, ele coloca como uma meta para a profissão médica, né? Essa questão, não é, que ele resume muito bem, né, do cuidado, né, do cuidado em saúde. Então, ele foi professor da Harvard Medical School e ele foi uma das mais importantes figuras da medicina americana, né, e mundial, naquela época, e aí deixou todo um legado, né? Ele era conhecido assim como médico do cuidado, the caring physician, ou o médico cuidador. E em várias circunstâncias ele afirmou que uma das qualidades essenciais do médico é seu interesse pelo perfil humano dos pacientes. E ele também menciona, né, nos seus escritos, que o enfoque central do cuidado ao paciente está em cuidar dele. Então, aí reside a essência dessa frase, né? A essência dessa frase está em cuidar do paciente de uma forma integral, como ser humano, e não se limitar a tratar a sua doença. Então, as pessoas ficam pensando o que é a essência da vida. O que é a essência da vida pode ser trasladado aqui para o que é a essência do cuidado. Então, é cuidar do paciente de uma forma em que eu possa manifestar todo a minha formação humanística, mas também toda a minha característica, né, de pessoa humanitária, né? Então, esse artigo realmente foi um artigo icônico. Então, essa frase, né, é simples, mas é profunda. E reforça essa essência da prática médica, né, o cuidado genuíno e humanizado. Então, eu não lembro agora de toda a frase, eu coloquei apenas uma pequena parte da frase, mas, assim, eu quero salientar justamente essa parte que é uma simplificação. É uma simplificação da frase como um todo, mas contém a essência do pensamento, né, de Peabody. Então, aqui finalizo, né, esse colóquio e lembro que a gente sempre tenta fugir, né, de uma relação médico-paciente fragmentada, né? Então, a relação médico-paciente não pode ser apenas
uma ferramenta para lidar com a incerteza do diagnóstico, do tratamento, né? E isso varia, é um processo que varia para médicos em diferentes modelos de atenção, comparando experiências, né, de médicos que exercem esse relacionamento e que, por características também suas de personalidade, ele acaba imprimindo a esse relacionamento um, uma dimensão muito paternalista. Então, isso depende desses modelos que historicamente foram acontecendo, não é? E a história da medicina mostra muito bem como esses tipos de relacionamento que são descritos tradicionalmente, quando se trata de relação médico-paciente, eles foram mudando ao longo do tempo. Então, não esquecer jamais a transcendência dos fatores, esses fatores humanísticos na relação médico-paciente. Assim, finalizo aqui este vídeo, né, esta apresentação, que eu gostaria, como eu disse em vídeos anteriores, que se convertesse em um diálogo. Então, opine aqui neste vídeo, para que possamos estabelecer uma troca, né, de ideias. E falar em tipos de relação médico-paciente, né, vamos rememorar isso e rememorar os tipos de relacionamento que foram predominantes, né, ao longo da história da medicina. Então, até a próxima.